two, three. Olá, mulher plena! E nós vamos ter uma série de episódios falando sobre família. Gente, família continua sendo a menina dos olhos de Deus. Família é criação do Senhor e o Senhor tem prazer em ver as famílias felizes e realizadas. E para este episódio nós convidamos uma pessoa que eu amo, que eu conheço desde quando eu era criança. Conheci os avós, o avô dela já partiu, mas a avózinha dela continua linda, a sua mãe. E tenho muita alegria de ter aqui conosco essa mulher maravilhosa, que já é mãe. Com vocês, Raveli Bolsinhas. Raveli, prazer estar aqui com você. Prazer, Roseli. Então, deixa eu me apresentar. Te apresenta. Eu sou a Raveli, eu sou esposa do Thiago, mãe do Pablo e da Paola. Pablo tem 9 anos, a Paola tem 7 anos. Já, hein? Eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma empreendedora, construtora de negócios do Terra, que é uma multinacional. Sim. E tenho propósito, né? A partir, na verdade, do meu negócio, hoje o Senhor aprove a Deus que a gente pudesse viver o nosso chamado e hoje nossa vida gira em torno disso, né? Hoje nós temos uma família fora da caixa, a gente vai conversar sobre isso. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa história. Com certeza. Raveli, fala um pouquinho pra gente a respeito do teu processo de conversão. Você não nasceu num lar cristão evangélico, né? E aí, como é que foi isso? Conta pra gente. Então, Roseli, eu não nasci num lar cristão evangélico, mas a minha família é cristã, né? Sim. E eu era de uma outra igreja e frequentava mais de uma forma domingueira, apesar de ter uma inserção dentro da igreja, né? Eu passei por um processo já na vida adulta de não me sentir preenchida espiritualmente, né? Eu não me sentia realmente completa, eu não estava me sentindo completa aí no ano de 2010, quando eu parei aí de frequentar a igreja, né? E, de fato, por um processo, né? A gente, às vezes, reclama dos processos que a gente passa, mas sempre, né, que o Senhor permite, tem um motivo. Eu acredito muito nisso, né? E eu passei por um processo de doença, eu tive 2 doenças, fui acometida de 2 doenças incuráveis, uma doença reumática, né, e outra doença desenvolvida após, e isso foi um processo de 2 anos, e nesse processo eu tive a oportunidade de conhecer o amor de Deus, né. Eu doente, eu ainda não estava casada nessa época, eu já namorava com meu marido, já era noiva, e a gente começou, né, depois de um testemunho de cura, eu comecei a buscar essa cura também dentro do meu quarto. E ali no secreto, todos os dias, né, a gente começou a buscar essa cura e aí a gente começou um relacionamento com o Senhor. Então, o meu processo de conversão foi no ano de 2010, mas ele durou um tempo. Meu primeiro amor, né, foi em 2013, antes do meu primeiro filho. Sim. Eu passei esse processo de 2010 a 2013, começando esse relacionamento, e o Senhor me curou das 2 doenças. Isso é um outro podcast, Sim. porque eu acho que eu tenho um podcast para cada história. Vamos lá, a gente traz Raveli de novo. Gente, Raveli hoje mora em Fortaleza, né? E hoje a gente está gravando, assim, ela já vai voltar para Fortaleza amanhã. Eu digo, não vou perder essa oportunidade de ter Raveli compartilhando essa história linda, desse encontro pessoal com o Senhor Jesus e dessa família linda que ela tem. Mas a gente marca outra vez. E aí, nesse processo, eu... de uma forma muito individualizada, né? Eu acho, Roseli, eu acho até um tema interessante da gente falar, porque muitas pessoas, elas querem encaixotar, né? Querem colocar dentro da caixa a vida com Deus, né? E com a gente foi totalmente fora do padrão, né? A gente realmente começou de uma forma íntima ali buscar o Senhor.
E eu comecei a ser discipulada por um pastor online, que é o pastor Luciano Subirá, né? Ele tem um ministério, ele é de Curitiba, ele tem um ministério de ensino que chama orvalho.com, é incrível. Que legal, já estou curiosa. Vou pesquisar depois na internet. Orvalho.com, se você não conhece, você precisa conhecer. Orvalho.com é um ministério de ensino, tem vários cursos. E quando eu comecei a buscar essa intimidade com o Senhor, eu comecei a assistir as pregações do pastor Luciano Subirá, e ele tem uma didática incrível, né? E ele fala muito sobre os dons do Espírito, ele fala muito sobre... ele ensina, de fato, a palavra, né? E eu era fascinada. E tem um curso que chama Escola do Espírito. E nessa Escola do Espírito, ele fala, né, sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ele fala sobre os dons de um a um, né? E eu comecei a buscar de forma assim... de forma... com muito afinco esses dons. E aí o Senhor começou a se revelar para mim, né? E foi, como eu te falei, foi um processo, né? Foi um processo em que a gente começou a buscar essa intimidade dentro do quarto, mas, de fato, a gente veio a congregar numa igreja já aí no ano de 2013, depois que a gente começou, de fato, que a gente teve o nosso primeiro filho. Nosso primeiro filho, ele foi apresentado nessa igreja, né? E aí a gente veio a se batizar há 5 anos atrás. Então, assim, foi um processo que foi longo, né? Foi bem longo, mas eu creio que o Senhor tem um grande chamado para a nossa família e hoje a gente carrega isso com muita responsabilidade, né? Foram grandes dificuldades também na maternidade, né? Eu falei sobre as doenças e o Senhor me curou antes, né? Antes de eu de fato, ter os meus filhos. Eu era uma pessoa que eu não podia, não era nem gerar, mas por causa da doença que eu tinha, meu corpo não tinha condição de suportar a gestação. Mas ele me curou antes, né? Glória a Deus, né? E aí eu tive o meu filho e foi bem difícil, né? Meu primeiro filho. Foi o segundo momento. Na nossa vida, a gente foi muito provado na saúde, né? Sim. E eu vejo que também isso é algo, né? Se você está passando por grande dificuldade, veja que provavelmente o Senhor quer te usar nessa área, né? E é isso que tem se desenrolado na nossa vida, né? Hoje a gente trabalha com saúde, né? Hoje a gente trabalha transbordando isso na vida das pessoas. E eu creio que eu precisava passar por tudo que eu passei, né? Mas voltando à questão do Pablo, né? Quando o Pablo nasceu, eu vim de 3... quando eu engravidei do Pablo, eu vim de 3 meses. Meu primeiro amor foi ele em janeiro de 2013. Mas ele me preparou para eu ter o Pablo. Porque ele me preparou pela dificuldade de tê-lo. Ele nasceu prematuro. Sim, eu lembro. Ele nasceu prematuro, ele teve pneumonia no primeiro dia de vida e passou 56 dias na UTI, muito grave, né? Mas antes disso, Roseli, no meu primeiro amor de 3 meses ali, o início, né, da minha caminhada, realmente, quando o Espírito Santo começou a se revelar para mim, ele começou a me dizer que eu ia passar por uma dificuldade. E isso me preparou, porque ele começou a dizer que o meu filho ia ser um milagre dele. E a gente orava e ele falava, eu vou te dar teu filho, mas ele vai ser um milagre meu. E aquilo foi muito importante. Porque quando eu tive o Pablo, alguns meses depois, que foi bem rápido, né? Foram só 6 meses de gestação, eu não duvidei um dia de que ele ia viver. E hoje, né, desde dessa história e tudo, por toda essa dificuldade também, começou também a se delinear já o chamado dele, né, do Pablo. Desde a gestação, quando eu descobri que eu estava grávida, o Senhor me disse, de madrugada. Eu fui ao banheiro de madrugada e ele falou, filha, você está grávida. E aí ele já começou a falar sobre várias coisas dele, né? Então, assim, é uma história que cada história vale um podcast, mas a lição que eu queria, né, na verdade,
o que eu queria transmitir aqui hoje é de que o Senhor se revela para cada um de nós de uma forma diferente, né? Singular. Singular, né? E para nossa família tem sido assim, né? Hoje nós temos 2 filhos, né? A Paola veio sem nenhuma dificuldade, né? O Senhor me permitiu experimentar uma maternidade plena, sem nenhum problema. E desde o início, como a gente já tinha, né, já estava nessa caminhada com o Senhor, desde o início a gente já buscou, né, descobrir para que eles também foram criados, né? E hoje a gente cria a nossa família dessa forma. Hoje a nossa vida gira em torno de cada um viver o seu propósito. Sim. O Pablo, né, que é o mais velho, ele tem um chamado muito grande ele tem o dom da fé, desde pequenininho, né? Desde 2 anos de idade, tem histórias incríveis dele, né, em relação à fé dele. As orações dele chegavam, né? A Paola teve uma situação bem interessante. Eles têm 2 anos de diferença, né? E uma vez ela passou por um período que ela estava chorando muito antes de dormir. E ele foi no desmame da chupeta, né? Sim. Com 1 ano de idade. E ele já não aguentava mais toda noite isso, até um dia que ela estava já chorando há mais de 40 minutos e ele se ajoelhou. Ele tinha 2 anos, e ele tinha 3 anos, né? Aí ele disse: Papai do céu, cura minha irmã, não aguento mais ouvir ela chorar. Em menos de 1 minuto ela parou de chorar e ela não chorou mais nenhuma noite, né? E aconteceram várias outras coisas. Então, assim, ele já foi manifestando o seu dom, né? O dom da fé, ele tem muito dom da fé, né? Ele tem e aí já entrando nessa questão de família, né? Como a gente tem criado eles, né? Eles já vão... Cada dom, né? A gente sabe que cada um tem um dom, né? Que o Senhor deu para um motivo, né? E é incrível a diferença dele para ela. Porque o dom dele é da palavra, é da fé. Então, da Bíblia, ele tem 9 anos. Ele sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, que é totalmente diferente dela, que tem a mesma educação. Já ela, o dom dela é de louvor. Ela louva antes de falar. Quando ela tinha meses, ela não tinha nem 1 ano ainda, ela começou a louvar, sem falar. Então, assim, é isso que eu queria hoje compartilhar, né? Um pouquinho do que a gente tem vivido nesses anos. Hoje eu já tenho 15 anos de casamento, 10 anos de casamento e 15 anos junto com o Thiago. 11 anos de casamento e 15 anos junto com o Thiago. E nós, definitivamente, né, não éramos um casal provável, né? Nós éramos improváveis, né? Eu digo que o Senhor teve muita misericórdia da minha vida, porque eu não tinha a responsabilidade, na época que eu casei, de perguntar ao Senhor se ele era para mim, né? Se o Thiago era para mim, né? Mas o Senhor me amou muito quando me deu o meu marido. Nosso processo de conversão foi junto, né? Ele também começou a frequentar a igreja depois junto comigo. E é isso. E hoje, vocês agora estão em Fortaleza, né? Conta um pouquinho dessa mudança, como é que tá os estudos das crianças. Tudo começou, né, há 4 anos atrás, né? Eu era empresária do ramo tradicional e eu era uma mãe desconectada de casa. Apesar da gente viver esse propósito, né? Desde que a gente teve os nossos filhos, a gente sempre buscou viver o propósito a que eles tinham sido criados e enfim, a gente sempre buscou isso. Mas a minha profissão, eu sempre fui muito ativa no trabalho, eu sempre gostei muito de produzir, né? E eu era empresária. E como empresária, eu trabalhava com tecnologia, eu não tinha possibilidade de impactar tanto, né? Eu vivia as pessoas, né? Enfim, eu trabalhava com tecnologia, né? Mas eu sentia, Roseli, de que eu não tinha me encontrado ainda profissionalmente. E ainda tinha o fato de eu ter que ficar muito tempo fora de casa. E aí, há 4 anos atrás, o Senhor, na verdade, passou
uns 10 meses antes desse projeto novo, né, que há 4 anos atrás a gente começou a desenvolver, o Senhor começou a posicionar de que ia me dar um projeto, de que eu ia impactar milhares de vidas. E aí, quando eu comecei, o Pablo nasceu, a gente teve 5 anos de muita dificuldade de saúde, né? Com ele, eu lembro. Por causa da prematuridade, ele foi uma criança que teve muitos problemas de saúde e problemas respiratórios. E tudo começou no ano de 2018, quando eu já estava, né? Eu já tinha entendido que eu tinha um chamado para trabalhar com saúde, eu já orava por pessoas com problemas de saúde. Eu comecei, né, diante de tanta dificuldade de saúde dentro da minha casa, eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho visto pessoas sendo curadas, tu já me curou, mas por que tu não cura meu filho? O Pablo, ele tinha uma asma, Roseli, que ele usava 2 bombinhas de asma, né? E ele... 2 bombinhas 3 vezes ao dia. E as restrições que isso causa para uma criança, né? Não pode tomar banho de piscina, não pode gelar, não Ele não pode tinha uma vida de... né? A gente tinha uma vida totalmente limitada. restrita. E aí, no ano de 2018, né, no começo do ano, eu já não aguentava mais e eu disse pro Senhor, de madrugada. Gente, porque eu não sei qual é a hora que o Senhor fala com vocês, mas a hora que ele fala comigo é de madrugada quando eu vou no banheiro. E aí, nesse dia, eu já estava cansada com ele com pneumonia. Ele teve 6 pneumonias em 5 anos. Em uma dessas crises, ele já estava 4 meses com crise e eu disse pro Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Porque tu não cura meu filho. Ele respondeu na mesma hora. Porque você não tem fé suficiente. Uau. Você só tem fé suficiente para os outros. Hoje, a sua fé se limita a aconselhar outras pessoas. Naquele momento, Roseli, eu fui pro quarto dele, que eu estava indo mesmo nebulizar ele com pneumonia de madrugada. E nessa altura do campeonato, a Paula já tinha desenvolvido asma também. E eram 4 meses, os dois em crise. E eu comecei uma campanha de oração. Foram 7 dias em que eu dizia todo dia para o Senhor, Senhor, aumenta a minha fé e cura meus filhos. E quando foi perto do 7º dia, eu disse, Senhor, eu creio que tu vai curar. Mas como vai ser em relação a essa bombinha? Porque ele não conseguia passar 3 horas sem a bombinha. E aí o Senhor falou, depois da última crise, pode tirar. E eu tirei, na fé. Pela né? fé. Pela fé, tirei a bombinha. E aí ele começou o processo de cura. E aí, falando sobre cura, né? Eu nem sei se era esse o tom do podcast, era a família, né? Mas não tem como se minha vida foi marcada por curas, né, Roseli? E a maternidade, né, tem essa questão assim do cuidado com os filhos, né? E aí tem muitas pessoas, né, que acham, falando sobre cura do Senhor, né? As pessoas acham que a cura tem que ser igual à questão da mulher do fluxo de sangue, sempre, né? Que o Senhor vai tocar e ali vai curar naquele momento. Não. Muitas vezes o Senhor, ele quer que você passe por um processo também nessa cura, né? Sim. Processo de fé, né? E aconteceu isso tanto nas minhas curas quanto na cura dos meus filhos, né? Naquele momento, no final daquele 7º dia, o Senhor libertou os 2 da bombinha de asma. Eles não tiveram mais crise de asma depois daquela crise. Mas ali foi um processo. E ele foi me levando, pelo guiar dele, por outras curas que ele precisava ser tratado. Porque ele tinha problema de adenoide. E o Senhor me mostrou que ele tinha problema de adenoide. E eu fui em todos os médicos, e os médicos disseram, não tem adenoide aqui, não dava no exame. E eu disse, não, eu quero descobrir essa adenoide que o Senhor já me disse. Sim. No último médico, ele fez um exame específico e estava lá a adenoide. Né? Então, assim, a questão da vida guiada no espírito é incrível, né? É muito incrível. E assim ele foi curando até a última cura, que foi a partir dos óleos essenciais. Em outubro de 2018, novembro de 2018, eu conheci os óleos essenciais. E em 4 meses de tratamento, ele foi completamente curado. Ele parou de adoecer. Depois de 4 meses de tratamento. Então, assim, foi um processo.
testou a nossa fé, e a partir dos óleos essenciais, o Senhor me entregou o grande projeto que me libertaria daquela desconexão de casa, né? Me traria para dentro de casa, porque nesse trabalho eu comecei a construir liberdades, né? E, obviamente, com um tempo de trabalho, eu comecei a construir essas liberdades e fui voltando para casa. Em 4 anos de trabalho, né? Hoje, na verdade, começou tudo no ano passado, eu ainda não tinha 4 anos de trabalho. Eu fui voltando para casa e hoje eu sou de uma mãe desconectada de casa. Eu sou uma mãe que faz educação domiciliar, né? Que é o homeschooling. Sim. E a gente tá fazendo essa educação em casa, né? Por uma série de motivos, né? Mas o motivo principal é a obediência, né? Por quê? Porque a gente, como eu te falei, a gente tem muita responsabilidade, né, sobre o propósito a que nós fomos criados. E quando eu comecei a ver, né, dentro do ambiente escolar, essa grande dificuldade em dar uma educação separada, né, para os nossos filhos, eu comecei a rever e a orar pelo projeto Homeschooling. Começamos esse processo em março de 2022, começamos a orar por isso, né? E em abril o Senhor falou comigo e disse que era para eu fazer esse projeto a partir de agosto, né? E aí a gente começou a fazer esse projeto e a gente está muito feliz. E as crianças, como é que foi a adaptação delas com relação a esse projeto? Na verdade, elas ainda estão em adaptação, né? Sim. São muitos processos, porque, falando um pouquinho sobre o projeto, né, sobre a educação domiciliar, é uma educação em que visa trazer a independência para a criança. Então, quem educa, né, quem faz quem ministra a educação são os pais. Os pais que se disponibilizam de, em um turno, né, aplicar os materiais. Todos os materiais são aplicados por mães homeschooling. São mulheres que desenvolveram materiais para a educação dessas crianças, né? E nesse processo, o material é todo leva a criança a ser um autodidata. Então, mesmo que eu não me lembre mais de uma série de matérias, né, de conteúdos, lá é tudo autoexplicativo. E com o passar do tempo, eles vão ficando mais independentes. Então, a gente começou em agosto do ano passado. Lá em casa, Rosília, você fala como foi essa adaptação, né? Tem sido um processo também, mas nós somos muito obedientes. E por essa obediência, as crianças, elas também são obedientes. Então, quando elas questionam, a gente não quer, a gente quer voltar para a escola, a gente quer ficar perto dos amigos e tudo, a gente fala, mas o Senhor não quis assim. Quem nos deu esse projeto foi o Senhor, né? E um dia foi muito chocante para mim essa clareza de como isso já tem sido aprendido por eles, que o Pablo, que é o mais questionador, né, gente? Quem tem um filho aí já na pré-adolescência sabe que essa idade é a mais difícil, né? E ele um dia questionando, assim, no começo desse ano já, não, olha, eu não aceito isso, eu quero voltar para a escola, não. E aí eu disse, mas você acha que para mim seria mais fácil eu te colocar numa escola ou eu estar ouvindo isso que você está falando para mim? E na hora ele olhou para mim e disse assim, mãe, a obediência é como... Aí ele fez assim, é como uma proteção, né, que o Senhor bota ao nosso redor. Ai, que lindo. Se eu fizer o homeschool, eu tô aqui dentro. Se eu não quiser fazer, eu tô aqui fora, né? Uau. Então, o ponto hoje, é aquela coisa, né? Muitas pessoas questionam, e me questionam sobre isso, Rosília. Por que os meninos, eles têm sido tão espirituais, né?
Por que que eu não consigo que meu filho ore? Por que que meu filho não está querendo, não está voltado para o Senhor? E eu sempre digo, né? E a mesma coisa que eu falo até para as esposas, né? Muitas esposas dizem, Sim, né? Ah, meu marido não quer orar, meu marido não quer. E a primeira coisa é: comece por você. sim. Comece O por exemplo você. arrasta, É o né? exemplo que arrasta, né? Se o seu filho não te vê fazendo Orando, devocional, o seu devocional, o buscando. seu secreto com o Senhor, ele não vai fazer. E isso é interessante, né? As minhas filhas, algumas questões, né? A gente olha para trás, elas diziam assim: mamãe, mas por que que a senhora faz isso? Ah, mamãe, não sei o quê. Ah, mamãe, minha filha, mas olha o que a Bíblia diz, minha filha. E hoje, né, elas dizem: mamãe, ainda bem que naquele tempo a gente não entendia, mas a gente via a senhora obedecendo, a gente via a senhora orando, a gente via a senhora sendo submissa. Isso faz diferença, né? E uma questão, Raveli, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, é que, como tu mesmo falaste, né, Deus fala a cada família, por isso a tua família é fora da caixinha, outra família pode ser fora da caixinha, e mesmo as mães que ainda precisam trabalhar, que não têm essa possibilidade de ter esse trabalho que facilite mais estar em casa, elas podem ter essa coisa da qualidade de tempo, né? Sim. Então, assim, a quantidade de tempo é muito importante, mas se a gente não pode ter a quantidade de tempo que a gente Tem que ter a tem que ter a qualidade. qualidade, né? Eu sempre trabalhei muito, né? Assim, bastante. Teve tempos na minha vida que eu trabalhava os 3 turnos. Mas, assim, quando eu estava em casa, eu dava banho nas minhas filhas, eu alimentava as minhas filhas, a gente sempre tirava possibilidade de viajar, e não precisava ser viagens caras, longe, viagens perto também, né? E a gente precisa cultivar isso. Então, mãe, Isso. você que está aí, não fique angustiada, né? Deus sabe de todas as suas possibilidades reais e Ele considera isso. E a partir disso, a gente tem que pegar os recursos que a gente tem e viver para Deus com os recursos que a gente tem, né? Vendo a história de Ravel, a gente consegue ver isso, né? Com É um certeza. processo. Na verdade, foi um chamado. Foi um chamado, né? E quando o Senhor chama, Ele garante. Então, eu tenho TDAH, né? Sim. Que eu trato com os olhos, né? Com os olhos essenciais. Mas esse TDAH me causa uma irritabilidade, né? Uma falta de paciência. Então, muitas pessoas dizem, cara, eu não sei como faz, porque eu não tenho paciência. E eu também não tinha. Mas quando o Senhor me entregou esse projeto, eu me comprometi com esse projeto. E eu resolvi seguir os passos que ele ia. O Senhor não é o Senhor que transforma? É. Eu me permiti. E E sabe, tenho me permitido. E sabe que eu acho lindo? Algumas coisas eu acho assim. Eu já escutei várias pessoas falando isso, mas eu também sinto isso. Algumas coisas, se as pessoas falassem para mim que eu faria no passado, eu diria não tenho paciência para isso, eu não tenho estômago para Eu isso. nunca Não dá, faria eu isso. jamais faria isso. Mas o Senhor vai transformando e quando você vê, você já fez. É, A gente diz, Senhor, só por tua causa que eu estou aqui. é. Né? Isso Então, mesmo. e na maternidade, porque a gente se preocupa com o futuro dos filhos, com o amor especial que Deus derrama no coração das mães, a gente é capaz de se adaptar, né? E a gente também não precisa repetir aquela questão, né, da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e você sempre é assim. A gente consegue, Sim. né, se moldando mesmo. Vai mesmo. E tu estava falando do teu filho, eu estava pensando aqui, né? Pelo que tu está falando, gente, eu vi o Pablo muito pequenininho. Mas, assim, a gente vê que ele tem um temperamento mais dominante, né? Mas, assim, o temperamento da gente... E Ravel sempre foi mais expansiva, né? Por isso que ela fala que ela tem essa coisa, assim, de... Mas tu acredita que ele não tem esse temperamento? É muito pontual. Pois é, porque... É pontual. Embora o Quem tem temperamento... é ela, tu acredita? Embora o temperamento, isso não é uma sentença. Sim. Né? Veja que todos os temperamentos, eles têm questões boas, né? E questões nem tanto, que é para a gente ir moldando. Uhum. E isso é muito legal, Sim. né? Porque a gente é capaz de ir se amadurecendo Sim. mesmo, se desenvolvendo, né? E na presença do Senhor fica mais fácil da gente se Não, com desenvolver, certeza. amadurecer. Não, e até porque ele transforma, né? Eu via isso dentro de casa, no meu marido. Meu marido é um homem, sempre foi um homem bom, né? Enfim, uma pessoa de bem e tudo, mas definitivamente ele não era o sacerdote do meu lar. A gente nem sabia o que era isso. Sim. Né? Nós
Lembra? A gente não veio, né, com isso de berço. Sim. Ele não era o sacerdote do Embora lar. a família de Ravel é uma família linda, gente. Linda, É. linda, linda. Uma Mas família essa linda, generosa. Mas Jesus é que faz a diferença. Essa vivência não tinha na minha casa, né? Tipo, esses princípios não eram bem vividos, né? E aí, ele não era o sacerdote do meu lar. Só que, Roseli, foi incrível. Quando ele começou a ler a palavra, ele começou a aprofundar na palavra, porque o Thiago, diferente de mim, eu amo assistir pregação, eu amo ler livros. Não, ele gosta da Bíblia. Ele lê só a Bíblia, só. Tu não dá, tipo assim, literatura cristã, né? Ele não gosta. Ele gosta de ler a Bíblia. A fonte. Ele gosta da fonte. Porque o Senhor se revela para ele na palavra. E foi incrível. A gente diz, é a palavra que transforma. Mas é mesmo. Eu vivi dentro de casa. Porque na casa dele, a mãe dele é muito dominante. E ela sempre tomou a frente de tudo. E quando ele casou comigo, eu tenho a mesma personalidade. Eu sempre tomei a frente de tudo, para resolver tudo. E nunca foi conflituoso, porque ele já era acostumado a isso, né? Mas a gente sabe que, no princípio, né, de acordo com o princípio que nós somos criados, o homem é o sacerdote, né? Deve ser. E o que aconteceu? De uma hora para outra, gente, quando ele começou a ler a palavra, Roseli, você não... Posicionamento de sacerdote. Total, mas foi assim, tipo, de um mês para outro. E assim, eu que já era acostumada a fazer tudo. Só pra ter uma ideia, a gente já se mudou muito, né? Sim. Assim, de casa, não de cidade. Mas, gente, todas as vezes ele entrava com a mala dele. Com a mala. Nunca resolveu nada. Na nossa última mudança, que foi justamente no ano de 2018. Foi o ano da grande virada espiritual da nossa vida. Ele se posicionou. Começou a se posicionar, né? Como sacerdote do nosso lar. E aí foi conflituoso, né? Porque eu Como não sabia ser submissa, né? E aí a submissão, a questão de estar debaixo da missão dele mesmo, né? Recuar agora. Não sabia. E hoje eu luto com isso, né? É algo que eu sempre tenho que calma, Ravel. sempre posicionar dessa forma. Mas foi incrível. A partir da leitura da palavra. Então, assim, a transformação pelo Espírito, eu digo assim, ninguém muda sozinho. Olha, eu vou te dizer uma coisa, dentro da minha casa, o Espírito Santo mudou meu marido, é outro homem. Glória a Deus. Outro homem. E você é uma nova mulher com também, certeza. Uma mulher plena. Com certeza, com certeza. Que maravilha, Ravel. E é isso. Sim, aí voltando, né, sobre a questão do resgate, para dentro de casa. E aí a gente começou a voltar para dentro de casa, essa educação a gente começou a dar. E assim, a partir disso, Roseli, tem sido tão incrível, né? A gente tem tido muitas possibilidades de construir dentro de casa um relacionamento assim incrível com as crianças, né? A nossa casa não tem filtro. Ela tem 7 e ele tem 9. Mas a gente fala sobre tudo, né? Todos os questionamentos, eles já vêm falar pra gente, eu acho isso incrível, né? Olha, eu não tô conseguindo lidar com isso. Ah, minha amiguinha tá falando, ela gosta de falar palavrão, eu também tenho vontade de falar, mamãe, o que eu faço? Se sentindo acusada, né? Sim. Digo, olha, o Senhor não te acusa. Isso não é certo, o Senhor vai te ajudar. E ver a transformação na outra semana, dizer, olha, mãe, não tenho mais treino nesse problema. Então, assim, a gente tem construído isso dentro da nossa casa, né? Mas um relacionamento de confiança. De confiança. De liberdade. E aí, hoje, assim, nosso maior bem, né? A gente tem construído muitas coisas na nossa vida e a gente vê que o ponto principal tem sido a nossa obediência. Porque a gente realmente tem tomado decisões que não são fáceis para ninguém, né? Você falou, como é que você foi para Fortaleza, né? Como é que foi isso? Também foi uma obediência quando o Senhor me deu o projeto homeschooling, ele me deu em Fortaleza. Ele disse, você vai fazer homeschooling em Fortaleza em agosto. Isso em abril do ano passado ele falou. E assim, foram muitas coisas, muitas renúncias, mas, de fato, gente, quando a gente escolhe obedecer, ele garante.
E ele garantiu tudo. Tudo, Gente, tudo. e aqui, Raveli tem um respaldo, uma rede de apoio familiar maior, né, Raveli? Não, eu tenho total. E, Total! e é importante a gente destacar, quando a gente fala de família, o papel do núcleo familiar. Gente, eu tenho 2 filhas, né? Então, assim, elas são minha família, né? Minhas filhas, e eu sou família delas. Mas elas não moram comigo. Então, elas deixam de fazer parte do meu núcleo familiar. O meu núcleo familiar é eu, meu marido e meu pai. Nós convivemos o dia a dia. E quando um casal, né, os namorados, casa, eles precisam ter clareza desse núcleo familiar. Então, mesmo longe, né, Raveli? Hoje eu tenho certeza que o núcleo familiar de vocês está mais junto, Muito mais mais fortalecido. unido, mais Muito fortalecido. assim, não tem sido fácil, Com né? A gente certeza, sair novos desafios. desse meio familiar. Em Fortaleza eu tenho uma tia e tenho o meu pai, né? Que também tem suas vidas, né? Mas realmente a rede de A rede apoio de acabou, apoio. né? Mas o Senhor tem nos dado anjos lá, né? Para nos apoiar e a gente também tem sido apoio para outras pessoas. E de fato, o nosso núcleo familiar tá sim muito mais fortalecido, sem dúvida, né? A gente tem conseguido ter muito menos distração para viver o que a gente precisava viver. E eu entendo que dentro do nosso chamado, da nossa caminhada, o Senhor ele permitiu que fosse assim e num lugar próximo, é como se fosse o Sim, primeiro degrau, né? sim. Não Ah, tu sei. quer ir para mais longe, é? Na verdade não, sou eu. Mas tu sente que o Senhor quer te levar mais longe. A gente tem chamado missionário, né? Nós temos um Ah, chamado missionário. Então, e eu já estou em missões lá. sim, Eu entendo que a gente faz missão lá, né? sim. No lugar onde a gente está. Mas eu não sei quanto tempo eu vou passar lá. Gente, que desapego, hein? Raveli, tu falaste em distrações. Explica pra gente, assim, o que que tu achas que para uma mãe como você, né, o que que pode ser distração? Para a gente poder se distrair assim e não dar atenção para a família. Dá 3 possibilidades de distração. Roseli, eu quero falar uma coisa bem grave. A Fala. maior parte das nossas distrações são os presentes que o Senhor nos dá. Isso é bem grave, né? Então, eu sou muito bem-sucedida profissionalmente. Para mim, essa é uma das maiores distrações, né? As pessoas têm perdido suas famílias por causa dos seus negócios, né? Então, para mim, essa é a maior e mais grave, né? Aquilo que é bênção, a gente acaba, Sim, né, perdendo a mão. idolatrando Perdendo a e mão, né? E colocando no lugar, né? Da nossa família, né? E não só isso, né? A gente vê dentro do meio cristão, inclusive mulheres cristãs colocando várias coisas que o Senhor não se agrada no lugar da família, né? Porque primeiro eu e o Senhor, depois a minha família, depois a igreja, depois o depois do trabalho. trabalho. Então Gente, isso é muito importante do que Raveli está colocando, pontuando. E às vezes as pessoas não acham que não é assim, mas é, né? Primeiro a gente, Deus, depois a família. Não foi assim que Deus fez? Ele criou a humanidade. Primeiro Adão teve comunhão com Deus, depois Adão teve comunhão com Eva, sua família. Depois ele criou a igreja, depois ele criou o trabalho. Então, né, a Isso. gente precisa estar atento nisso. Isso não é. São os pilares, né? É o pilar fundamental, né? E muitas mulheres têm realmente se distraído com o trabalho, com a própria igreja, né? A gente está falando para muitas mulheres cristãs, né? Com a própria igreja. Né, eu acho que até o menos grave, porque é o mais supérfluo, né? Aí, com as distrações de rede social, né? De momentos familiares, de estar na rede social. E até mesmo de preocupação com o corpo, né? Muitos casais hoje preferem não ter filhos, mesmo casais cristãos. Com certeza. Mas, assim, eu vejo, principalmente, né, pelo que eu acompanho, que essas duas maiores distrações, né? São as maiores no meio familiar. Mas o ponto nem todo mundo, né, pode. Porque eu acho que também a gente tem que tirar a culpa, sabe, das Sim. mulheres, Roseli. Porque falando sobre trabalho, né?
quando eu era desconectada da minha casa, eu não tinha culpa de ser. Sim. Eu não tinha culpa de ser, né? Eu precisei naquele tempo, né, disso. Mas se você tá nos ouvindo, né, essa sua dor, eu acredito que você pode orar para o Senhor te dar uma solução, A né? possibilidade. Possibilidade de você realmente priorizar o que precisa ser priorizado, né? E hoje tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Para a gente resgatar realmente esse tempo, né? Eu acho que o tempo é o maior de todos que a gente precisa dar, né? O nosso tempo. Nosso tempo é o maior bem, né? Às vezes as pessoas acham que o tempo é um recurso inesgotável. Lei do engano. O tempo é um recurso, né, que se esgota a cada dia. A gente só tem 24 horas, a gente tem que administrar essas 24 horas, né, para a honra e glória do Senhor. Na verdade, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Não volta, né? Não volta. Por isso é um recurso finito e a gente tem que administrar bem direitinho. Tem que administrar, mas dá para fazer, viu? Dá. Dá para Raveli, fazer. muito bom ter você aqui. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem para as mulheres que nos assistem, né? Para de repente um casal que está nos assistindo, que quer construir família, um casal que está nos assistindo e está em crise. Deixa um recado aí do coração do Senhor para o coração dessas pessoas. O meu recado hoje, né, é que você invista na sua família. O meu lar, ele foi construído num ambiente improvável. Meu encontro com meu marido se deu a partir de um ambiente improvável. Nós nos conhecemos no mundo, né? Mas o Senhor tinha um projeto para minha família e eu tenho certeza que Ele também tem um projeto para a sua família. E vale muito a pena a gente perseguir esse projeto e cuidar dele, né? E a partir daí, a sua família é eu brinco, né, que é uma bomba atômica nas mãos do Senhor, né? E nós devemos realmente buscar esse propósito, né? Tudo parte do propósito, né? Se você está vagando aí sem direção, busque, né? Aí junto ao Senhor, o que Ele quer para você e busque realmente essa caminhada, né? O que Ele quer para você e para a sua família, né? O que Ele quer que você transborde, né? Hoje eu entendo, sabe, Roseli, que a gente tem vivido dentro da nossa casa um ambiente de preparação. Um ambiente de preparação para o transbordar, porque nenhum de nós foi criado para o nosso projeto apenas familiar. Todos nós fomos criados para um transbordo, de fato, né? Amém. Então, que você que está nos ouvindo, né, possa buscar o seu propósito, né, o seu chamado e faça acontecer. É agora, não é amanhã não, né? Olha, gente, é um chamado para hoje. Raveli, obrigada por estar conosco. Mulher Obrigada a Plena, você. fica com a gente, assiste os próximos episódios, que a gente vai continuar falando desse tema que mora no coração do Senhor, que é família. Um beijo.